Olá, essa é a nossa sexta e última aula do capítulo 10 do curso. Seguimos com os crimes contra a fé pública. Vamos dar continuidade ao estudo dos crimes de falsidade documental. Na aula anterior, insisti muito na diferença entre falsidade material, que atinge a forma do documento, e a falsidade ideológica, que está relacionada ao seu conteúdo. Caso ainda não tenha compreendido esta diferença, é recomendável que volte a assistir à aula anterior. Muito embora, reforçaremos essa distinção neste nosso encontro. Afinal, a diferença entre estas modalidades de falsidade documental é muito explorada nas provas da OAB e nos concursos públicos. Repito, na sequência desta aula, também veremos a importância da separação entre, de um lado, falsidade material e, de outro, falsidade ideológica. A propósito, além da falsidade documental, também trataremos nesta aula dos crimes previstos no capítulo 4 deste título, denominado De Outras Falsidades. Apenas para que nos situemos, volto a insistir que estamos analisando os crimes contra a fé pública. Trata-se de importante bem jurídico, cuja finalidade é garantir a autenticidade dos documentos. Iniciemos, então, pelo artigo 300 do Código Penal. Consiste o crime em reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma, ou seja, assinatura, ou letra, quer dizer, manuscrito de determinada pessoa, o que pode acontecer em testamento particular. O crime, evidentemente, acontecerá com muito mais frequência na hipótese de um reconhecimento falso de firma, de assinatura. Mas para haver crime, o reconhecimento de firma ou de letra que não seja verdadeiro. O sujeito ativo fará um reconhecimento falso e no exercício da função pública. Reconhecer é atestar. Aliás, já que discorremos sobre o sujeito ativo, vale registrar desde logo que se trata aqui de crime próprio. Somente pode ser cometido por funcionário público que tenha a atribuição de reconhecer firma ou letra. É o caso, por exemplo, do tabelião ou do escrevente com tal função. Aproveitando o ensejo, faço aqui uma pergunta. Esses crimes próprios, que exigem do sujeito ativo determinada característica, admitem coautoria ou participação? Um particular também poderá responder por este crime? A resposta é muito tranquila. Estabelece o artigo 30 do Código Penal que as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não se comunicam, salvo quando elementares do crime. Insisto, salvo quando elementares do crime, o que é aqui o nosso caso. Portanto, o sujeito que não seja funcionário público poderá, com toda certeza, incorrer neste crime, na qualidade de coautor ou partícipe, cometendo o crime junto com o funcionário. O sujeito passivo não sofreu mudança. É o Estado e, secundariamente, a pessoa lesada. Veja que este crime do artigo 300 é uma modalidade de falsidade ideológica. Mais uma vez, aquela diferença entre falsidade material e falsidade ideológica. Neste caso, o documento não será falso em razão de sua forma, mas será falso por conter uma informação não verdadeira, ou seja, uma firma ou uma letra reconhecida como verdadeira quando na realidade não é. Trata-se, ademais, de crime formal, que se consuma com reconhecimento de firma ou letra que não seja verdadeiro, independentemente do uso. A tentativa é admitida em tese.
Há autores, no entanto, como Guilherme de Souza Nutti, que não a admite. A pena é idêntica do crime do artigo 299, que também trata da falsidade ideológica, como vimos na aula anterior. Se for documento público, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Se tratar de documento particular, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E se for do particular quem falsifica o reconhecimento de firma? Veja, o crime poderá ser o do artigo 297 ou do artigo 298. E note que a falsidade que é ideológica transforma em falsidade material. Se o particular falsifica o carimbo e a assinatura do tabelião, com o reconhecimento falso de assinatura, o crime é outro, é de falsidade material. A forma será falsa, tanto que esta falsidade poderá ser constatada por perícia. Sendo de documento público, o crime seria do artigo 297. Se fosse um documento particular, o crime seria aquele do artigo 298, que vimos ambos na aula anterior. A hipótese de erro no reconhecimento de firma ou letra não constitui crime, pela falta do elemento subjetivo, que é o dolo. Não esqueça que a falsificação do selo atribuída ao tabelião dará ensejo ao crime do artigo 296. A ação penal é pública incondicionada. A propósito, não voltarei mais a este assunto na aula de hoje, porque estes crimes todos contra a fé pública são de ação penal pública incondicionada. Afinal, a vítima é sempre o Estado. O próximo tipo incriminador a merecer nossa atenção é o artigo 301, certidão ou atestado ideologicamente falso. A modalidade desta falsidade dispensa comentários, pois, como o próprio tipo indica, a falsidade, ao menos do caput, é ideológica. 2 verbos são empregados no caput: atestar, que é afirmar oficialmente, ou, de outro lado, certificar, ou seja, afirmar a certeza. Tais condutas de atestar ou certificar devem ser realizadas em razão de função pública. Logo, temos aqui mais uma modalidade de crime próprio, que somente pode ser cometido por funcionário público. O atestado ou a certidão deve ser falso. A falsidade é em relação ao conteúdo, ou seja, a ideia contida no documento. Certidão é algo que tem por base um documento registrado em repartição pública. E dou um exemplo: a certidão de objeto e pé de determinado processo. É aquela certidão que indica qual o objeto do processo e a sua situação atual, ou seja, em que pé se encontra. De outro lado, atestado é o testemunho ou depoimento por escrito do funcionário sobre fato ou circunstância. Mas não importa a diferença entre certidão e atestado, havendo a falsidade, e esta falsidade sendo cometida pelo funcionário competente, o crime é este do artigo 301. Cabe ainda destacar que, para caracterizar o crime, não é qualquer tipo de falsidade. Deve ser a falsidade que recaia sobre fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, e também dou aqui um exemplo, uma certidão de antecedentes criminais. Além disso, a certidão que isente alguém de ônus ou de serviço de caráter público, ou de qualquer outra vantagem, uma certidão que dê ao agente qualquer outra vantagem. Mas poderemos incluir, desde que esta vantagem seja de natureza pública. Quanto à consumação, há 2 posições. A primeira entende que o crime se consuma com a entrega do documento a seu destinatário. A outra posição indica que o crime se consuma com a simples confecção do documento. De qualquer forma, entende-se que o crime é formal,
a tentativa também gera dúvida. Alguns entendem que é cabível e outros entendem que não. Na prática, de qualquer forma, será muito difícil a caracterização da tentativa do 301. Neste caso, não se esqueça, o crime é cometido por funcionário público e a falsidade é ideológica. Veja que a certidão será perfeita em sua forma, tanto que emitida pelo funcionário competente, mas conterá uma ideia ou uma informação falsa. O elemento subjetivo é o dolo genérico. A pena, confrontada com outros crimes deste capítulo, é pequena. Agora, detenção de 2 meses a 1 ano. Trata-se, portanto, de infração penal de menor potencial ofensivo. Este artigo 301 tem um parágrafo 1º, cuja falsidade é agora material. Trata-se, na realidade, de uma modalidade específica de falsidade material. O crime agora é comum, pode ser cometido por qualquer pessoa e não mais por funcionário público. Há, no entanto, é importante registrar isso, que há aqueles que entendem que o crime continua sendo próprio, exigindo-se a condição de funcionário público do sujeito ativo. Parece-me, contudo, que pela leitura do dispositivo deste parágrafo 1º, que aqui se trata mesmo de um crime comum. Um dos verbos empregados é falsificar. A falsificação poderá ser total ou parcial. E a falsificação atinge atestado ou certidão. Mas insisto, quem realiza agora a falsidade não é mais o funcionário público, e sim o particular, ou seja, qualquer pessoa. Além da conduta falsificar, o agente incorrerá no mesmo crime se alterar. Este é outro verbo. Se alterar o teor de certidão ou atestado verdadeiro. Alterar, como sabemos, é modificar. Não há dúvida que nesses casos, do parágrafo 1º, a falsidade é material. Mas, como disse, trata-se de uma modalidade específica de falsidade material. Isto porque a falsificação ou alteração deve servir, segundo o previsto na lei, para a prova de fato ou circunstância. Mais uma vez, que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Neste ponto, aqui não há nenhuma diferença em relação ao caput. Na forma do parágrafo 1º, a reprimenda é mais grave, mas continua o crime de competência do GCRIM. A pena agora é de detenção de 3 meses a 2 anos. Se houver a especial finalidade de lucro, além da pena privativa de liberdade, também haverá multa. É o que prevê o parágrafo 2º. Há divergência aqui quanto ao atestado escolar, que habilite o interessado a ingressar, por exemplo, na universidade. Para a maioria da doutrina, havendo falsificação cometida por qualquer pessoa, o crime seria o do artigo 297, se o atestado escolar falsificado for de instituição pública, ou o artigo 298, se o atestado for de uma instituição privada. Note que a possibilidade de classificar esta conduta como crime do artigo 301, parágrafo 1º, trará enorme benefício ao réu, em vista de sua reduzida pena. Passemos agora ao artigo 302, outra modalidade de falsidade exclusivamente ideológica. Estabelece o dispositivo: dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Não se trata de um falso médico, cuja conduta, como já vimos, é disciplinada pelo artigo 282, mas de um médico legalmente habilitado, que no exercício de sua profissão fornece, o verbo núcleo é dar, fornece atestado falso. Evidente que a falsidade deve recair sobre fato juridicamente relevante.
Eventual equívoco do médico conduz à tipicidade da conduta, em vista da exigência do dolo. Insisto mais uma vez. Veja que a forma do documento agora é perfeita, mas o documento contém uma ideia falsa. O que foi atestado pelo médico não é verdadeiro. Por isso que a falsidade é ideológica. Caso fosse um atestado falso que imitasse a assinatura do médico, o crime seria do artigo 298. Seria uma espécie de falsidade material de documento particular. Tem sido muito comum, infelizmente, o uso de tais atestados falsos para justificar eventual falta no trabalho. O empregado falta no trabalho e apresenta um atestado falso. Além de perder o emprego por justa causa, este empregado poderá incorrer em crime de uso de documento materialmente falso. O crime de uso de documento falso está previsto no artigo 304, que veremos logo mais, ainda na aula de hoje. Mas em relação ao artigo 302, cabe destacar que o crime é próprio. Somente pode ser cometido por médico. O sujeito passivo, mais uma vez sem novidade, é o Estado. O crime é formal. Consuma-se com a entrega do atestado. A tentativa é possível. Se o médico for funcionário público e emite o atestado revestido de tal qualidade, para isentar alguém de determinado ônus, por exemplo, o crime é o do artigo 301 caput, como vimos há pouco. Se o atestado, ideologicamente falso, for emitido por dentista ou qualquer outro profissional, o crime será aquele genérico de falsidade ideológica previsto no artigo 299. A pena do artigo 302 é pequena, detenção de 1 mês a 1 ano. Se houver finalidade de lucro, mais uma vez, estabelece o parágrafo único, que se aplica também aqui a pena de multa. Tratemos agora do importantíssimo crime previsto no artigo 304. Este crime contra a fé pública consiste em fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Veja, o artigo 296 também se insere neste capítulo dos crimes de falsidade documental, foi excluído da remissão que faz o artigo 304, porque o próprio parágrafo 1º do artigo 296 cuida da conduta de quem usa o selo falso, que é o objeto material daquele crime. Quanto aos demais crimes, do artigo 297 a 302, os respectivos tipos penais tratam apenas da conduta de quem falsifica ou altera o documento. Aquele que fizer uso desses papéis falsificados ou alterados incorrerá no crime do artigo 304. Fazer uso significa empregar ou utilizar. Pode ser documento público ou particular, documento material ou ideologicamente falso. Exige-se, contudo, efetivo uso, não servindo como crime a mera alusão ao documento. A conduta é comissiva. Da mesma forma, se houver apenas o porte do documento, esta conduta é atípica, salvo se o documento for de porte obrigatório. Vejamos o exemplo de uma carteira nacional de habilitação. O agente, enquanto conduz seu veículo, se portar a CNH falsa, que é de porte obrigatório, ele incorre em crime. Ao ser abordado, neste caso, o porte equivale ao uso. Insisto, o agente incorrerá em crime. Vale ressaltar também que, se a falsidade for grosseira, o fato é atípico. Falsidade grosseira é aquela facilmente notada pela pessoa comum. A falsidade do documento não tem capacidade para imitar a verdade ou alterar a verdade. Deve-se levar em conta, como disse, a pessoa comum. Cabe mais uma vez destacar que o uso de cópia reprográfica
não constitui crime, visto que cópia de documento não ganha tutela penal. Uma ressalva, contudo: há cópias coloridas que procuram imitar um documento verdadeiro. Se for este o caso, o agente que usar uma cópia colorida falsa de cédula de identidade, imitando um documento verdadeiro, incorre sim em crime. Na hipótese de uso, é este crime mesmo do artigo 304. Veja que este crime possui ainda uma circunstância muito especial. Trata-se de um tipo penal remetido, ou seja, que faz referência a outro. Muito cuidado com isso. Como dizem muitos autores, é uma espécie peculiar de norma penal em branco. O artigo 304, sozinho, não define a natureza do documento falsificado, verdadeiro e elementar do crime. E mais, o artigo 304 sozinho não comina pena alguma. O que faz o tipo é remeter para outro dispositivo, onde encontrará o complemento de sua definição e a pena correspondente. Isto porque o preceito secundário estabelece que a pena deve ser aquela cominada para o tipo penal que trata da falsificação ou alteração. Vejamos um caso de cédula de identidade falsa. Quem falsificar na hipótese de falsidade material incorre no crime do artigo 297. De outro lado, aquele que usar tal documento falso incorre no artigo 304, em combinação com o artigo 297. A pena será do artigo 297. Por isso a definição de um tipo penal remetido. Note que o artigo 304 não poderá vir sozinho, nunca. Exigirá sempre outro tipo penal, do artigo 297 a 302, para a sua correta definição e para a combinação da sua pena. O sujeito ativo deste crime é qualquer pessoa, desde que não tenha sido ele o autor da falsificação. Cabe insistir, como já foi dito na aula passada, que se o agente falsificar e depois usar, o uso caracterizará um pós-facto impunível. Aplicamos aqui o princípio da consunção. Neste caso, tal agente responderá apenas pela falsificação. Quanto ao sujeito passivo, repito mais uma vez, é o Estado e, secundariamente, eventualmente, a pessoa prejudicada. A consumação, agora, opera-se com o efetivo uso, independente de qualquer vantagem ou da produção de eventual dano. Repito, este crime exige uso. O mero porte não constitui crime, salvo, como dissemos há pouco, se tratar de um documento de porte obrigatório. E mais, não se admite, neste caso, tentativa. O ato de tentar usar já caracteriza o uso. Cabe lembrar que se o agente usar documento falso visando a supressão ou redução de tributos, prevalecerá sim o crime do artigo 1º da Lei 8.137 de 90, que é a lei que trata dos crimes contra a ordem tributária. Se forem vários documentos falsos usados na mesma ocasião, em um mesmo momento fático, o entendimento que prevalece é que haverá a ocorrência de um único crime do artigo 304. Não perca de vista, ademais, a súmula 17 do STJ. Trata-se de uma importantíssima súmula, muito exigida em concursos e em provas da OAB. De acordo com a súmula, se o agente usar documento falso como meio fraudulento para obter vantagem indevida, responderá este agente apenas pelo crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, restando o uso de documento falso absorvido, conforme disciplina, mais uma vez, o princípio da consunção. Neste caso, o crime de uso poderá até mesmo ser mais grave. Contudo, ainda assim, prevalecerá o crime fim. Importante aqui registrar que há polêmica na doutrina e na jurisprudência no tocante à exibição do documento falso em razão de exigência feita por policial. Neste caso, há quem entenda
que não há uso espontâneo, razão pela qual o crime não se configura. Tem prevalecido, contudo, o entendimento de que o agente, mesmo diante da exigência, tinha a opção de não usar o documento, razão pela qual, se exibir o documento ao policial, haverá sim ofensa à fé pública, de modo que o crime terá se caracterizado. Se o policial, contudo, encontrou o documento falso em revista ou em busca realizada, não se pode falar em uso, pois uso propriamente não houve. A pena do crime previsto no artigo 304, como já foi visto, é a mesma cominada para o tipo que trata da falsificação, dentre os artigos 297 a 302. Cabe registrar que o documento do qual se faz uso deve ser falso. Caso o agente tenha usado como seu o documento de outrem sem falsificação, incorrerá este agente em outro crime, no crime do artigo 308, como veremos logo mais. Muito cuidado ainda com um ponto. Eu disse aqui que a falsificação grosseira, aquela que não tem idoneidade suficiente para violar a fé pública, não gera a ocorrência do crime. Muito cuidado com isso. Da mesma forma, evidente, aquele que faz uso de documento grosseiramente falso será beneficiado pela tipicidade de sua conduta. Mas muito cuidado com o que vou dizer agora. A falsidade, para ser grosseira, leva-se em conta a pessoa comum. Descartam-se, evidentemente, pessoas simples ou especialistas em falsificações. Todavia, caso o agente use documento grosseiramente falso, mas que tenha servido esta conduta para enganar determinada pessoa, e com isso o agente obtenha vantagem devida, o crime será de estelionato. Como já visto, é o que preceitua a súmula 17 do STJ. Neste caso, o falso grosseiro serviu para enganar a vítima, de modo que haverá sim o crime de estelionato. Veja que agora, para se concluir se o meio era idôneo ou não para enganar a vítima, não se leva em conta a pessoa comum, mas se leva em conta a situação da vítima. Afinal, crime de estelionato é crime contra o patrimônio de pessoa certa. Em resumo, a falsidade poderá ser grosseira. Com isso, afastamos os crimes contra a fé pública. Contudo, se tal documento, grosseiramente falso, serviu para enganar a vítima de estelionato, que se sentiu enganada, o crime de estelionato terá sim se caracterizado. De qualquer forma, mesmo que não houvesse falsidade grosseira, mas o uso de documento falso serviu como crime meio para enganar a vítima, e o agente com isso obteve a vantagem desejada, o crime a prevalecer, de todo modo, como sabemos, será o estelionato, em razão da tão propagada súmula 17 do STJ. Passemos agora ao artigo 305. Trata-se do crime de supressão de documento. As condutas são destruir, suprimir ou alterar documento verdadeiro, público ou particular, de que o agente não podia dispor. De que o agente, atenção, não podia dispor. Destruir é eliminar, rasgar. Suprimir, que é outro verbo, tem o sentido de fazer desaparecer. E ocultar é esconder, é colocar em lugar onde não pode ser achado. Neste último caso, o crime é permanente, comportando a prisão em flagrante do agente a qualquer tempo, enquanto o crime estiver produzindo seus efeitos. Exige o tipo uma finalidade específica, em benefício próprio ou de outrem, ou ainda em prejuízo alheio. Note que não se trata de crime contra o patrimônio, pois o objeto material é documento e não coisa que possui valor patrimonial. Deve ser documento do qual o agente, repito, não pode dispor. E como já foi mencionado, o documento deve ser verdadeiro, público ou particular.
Se for documento falso, não ganha tutela do Código Penal. Há autores que entendem, como César Bittencourt, que se o agente destruir cheque, atenção para isso, por ele emitido, e que foi subtraído de seu destinatário, visando este mesmo agente eximir-se de dívida, o crime seria este, do artigo 305, e não o crime de furto. Esta questão caiu numa recente prova da magistratura de São Paulo. O sujeito ativo é qualquer pessoa. Um crime comum, portanto. O titular do documento também poderá incorrer no mesmo crime, desde que dele não possa dispor. O sujeito passivo é o mesmo, o Estado, e secundariamente a pessoa prejudicada. Consuma-se este crime com a prática de qualquer dos verbos. Trata-se de crime formal. A tentativa é possível. Se ao invés de documento tratar-se de autos de processo judicial ou de documento de valor probatório para o processo, sendo o agente advogado ou procurador da parte, incorrerá ele no crime do artigo 356 do Código Penal. 356 do Código Penal. Desde que pratique a conduta de inutilizar ou deixar de restituir, como foi apontado, autos de processo, documento ou objeto de valor probatório. Ainda no caso do artigo 305, o eventual crime de dano é absorvido. A pena, em se tratando de documento público, é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se for documento particular, é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Passemos agora ao último capítulo dos crimes contra a fé pública. Trata-se do capítulo 4, denominado de outras falsidades. Atenção, que agora a falsidade não recai mais sobre documentos. Vamos estudar aqui os artigos 307, 308 e 311. O artigo 307 cuida do crime de falsa identidade. Diz a norma incriminadora: atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Neste caso, não se utiliza de documento falso. Se o agente trocou a fotografia de uma cédula de identidade original por uma fotografia sua, atribuindo-se falsa identidade, usando aquele documento falso, como no caso, neste exemplo, houve falsificação ou uso de documento falso, haverá sim o crime do artigo 297 ou do artigo 304, em combinação com o 297. Veja que a conduta aqui é atribuir a si mesmo identidade diversa da verdadeira ou atribuir a terceiro a falsa identidade. Repito, sem o uso de documento falso ou mesmo um documento verdadeiro. Atribuir é irrogar, é imputar. Identidade pode ser considerada o conjunto de dados que serve para identificar uma pessoa, como nome, filiação, estado civil, idade, nacionalidade, profissão, qualidade pessoal, etc. O artigo 307 possui um elemento subjetivo específico: obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou causar dano a outrem. O crime pode ser cometido por escrito ou oralmente, o que é muito comum. O crime se consuma com a atribuição da falsa identidade. A tentativa somente é admitida na forma escrita. Há polêmica quando o agente se utiliza de falsa identidade em sua defesa, para esconder seu passado criminoso, especialmente quando abordado por policiais. Contudo, prevalece o entendimento de que há crime. É bem verdade que se o agente é suspeito, indiciado ou acusado de haver cometido uma infração penal, não pesa sobre ele o dever de dizer a verdade. Seu compromisso será com sua defesa. Ocorre que a prerrogativa de faltar com a verdade
segundo o entendimento predominante, não o exime de atribuir-se sua verdadeira identidade. Tem sido comum, em prisão em flagrante, o agente utilizar-se de falsa identidade, justamente para esconder seu passado criminoso. Repito que o entendimento que prevalece é de que houve crime. Da mesma forma, haverá o crime de falsa identidade quando o agente se declara menor e desta forma inimputável para se livrar da prisão em flagrante e mesmo do processo criminal. Também haverá crime quando o agente substitui o verdadeiro réu na audiência para evitar ser reconhecido. Ao invés do verdadeiro réu, comparece em audiência outra pessoa. Isto já aconteceu em audiência da qual participei. Neste caso, comete o crime do artigo 307 quem compareceu na audiência e atribuiu-se falsa identidade e também aquele que pediu para ser substituído. O sujeito ativo, portanto, poderá ser qualquer pessoa. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Trata-se de pena alternativa. Deve-se fixar a pena privativa de liberdade ou a pena pecuniária. Este crime, conforme prevê o preceito secundário, é de subsidiariedade expressa. Isto quer dizer, somente prevalecerá se não houver um crime mais grave. Os crimes subsidiários, diante de crimes mais graves, eles são absorvidos. Tanto que a falsa identidade, se ela for meio para enganar a vítima, visando o agente obter vantagem indevida, o crime será de estelionato e o 307, como disse, absorvido. O só fato de fingir-se funcionário público, sem o elemento subjetivo, indicado nesse artigo 307, dá ensejo a uma contravenção penal. É a contravenção do artigo 45. Se houver uso de uniforme ou distintivo exclusivo de funcionário público, agora é o artigo 46 da Lei das Contravenções Penais. E mais, se o agente chegar a praticar ato exclusivo de funcionário público, a conduta é mais grave. Trata-se agora do crime de usurpação de função pública, previsto no artigo 328 do Código Penal. E, mais uma vez, o crime de falsa identidade do 307 é absorvido. Tem-se também a hipótese do agente se recusar a se identificar. Incorre agora na contravenção do artigo 68 da Lei das Contravenções Penais. É bem verdade que não há obrigação para as pessoas em geral de portar documento de identificação pessoal, mas a recusa em identificar-se permite a incidência do citado artigo 68 da Lei das Contravenções Penais. Se houver a identificação, mas falsa, com a elementar subjetiva indicada pelo 307, a conduta é esta do crime ora em estudo. Outra modalidade de falsa identidade é o crime do artigo 308. O tipo prevê 2 condutas distintas. Usar como próprio documento alheio. Esta é a primeira conduta. Neste caso, o documento é verdadeiro e consuma-se com o uso. Não cabe aqui tentativa. A segunda conduta consiste em ceder a outrem para que dele se utilize documento próprio ou de terceiro. Pune-se agora quem entrega o documento para uso de terceiro. Neste caso, o crime se consuma com a tradição e a tentativa agora revela-se possível. Cabe ressaltar que não há crime de receptação para o terceiro que recebeu, mas não usou, porque, neste caso, não há o crime precedente, o que se exige para a caracterização do crime de receptação. Vale insistir que, neste caso, o documento não é falso, nem tampouco sofre qualquer alteração. Mas o agente usa um documento verdadeiro como se fosse seu, ou cede para que outra pessoa faça uso de documento próprio ou de terceiro. A conduta é muito comum entre irmãos. Um usa o documento do outro. Muitas vezes,
para esconder a existência de antecedentes criminais. Este crime é igualmente subsidiário, conforme estabelece o preceito secundário. A pena aqui é de detenção de 4 meses a 2 anos e multa. Estes dois crimes de falsa identidade, artigos 307 e 308, são de competência do Juizado Especial Criminal. Vamos tratar, finalmente, do artigo 311, que, diga-se de passagem, foi totalmente alterado pela Lei 9426 de 96. A objetividade jurídica continua sendo a fé pública. A conduta consiste em adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. Trata-se da adulteração de placas, numeração do motor, do câmbio, do número do chassi gravado nos vidros, etc. Remarcação do chassi consiste em apagar a numeração original e, em seu lugar, colocar outro número. A adulteração deve ter caráter permanente, excluindo assim as mudanças realizadas com fita isolante ou qualquer outro material em placas, especialmente para burlar o rodízio municipal. Este é um entendimento predominante em casos que já ocorreram na cidade de São Paulo, onde existe a prática do rodízio de veículos. Há, contudo, alguns julgados em sentido contrário, entendendo que há crime em tais hipóteses. O sujeito ativo é qualquer pessoa, mas se cometido por funcionário público, no exercício de sua função, ou em razão dela, haverá aumento de 1/3 da pena, conforme a previsão do parágrafo 1º deste artigo. O sujeito passivo, como já vimos inúmeras vezes, é o Estado e, secundariamente, uma pessoa prejudicada. O crime configura-se com a efetiva adulteração ou remarcação. A tentativa, em tese, é possível, na prática será muito difícil. Trata-se de crime autônomo em relação à receptação ou ao furto. Isto quer dizer, se ocorrer também um desses crimes, haverá concurso material de infrações. A pena do artigo 311 é de reclusão de 3 a 6 anos e multa. O parágrafo 2º trata de uma hipótese de crime próprio, pois somente poderá ser praticado por funcionário público. É o caso do funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo, remarcado ou adulterado, com fornecimento de material. Dou um exemplo, com fornecimento de espelho, que é utilizado para a confecção de um documento de veículo, com fornecimento de placas, com fornecimento de outros documentos visando o licenciamento, ou então o funcionário público também incorre em crime se prestar uma informação oficial, por exemplo, algo que facilite a ação para a confecção de um veículo dublê. Com isso, encerramos o capítulo 10 de nosso curso. Vimos aqui crimes contra a família, crimes contra a incolumidade pública, contra a paz pública e, por último, os crimes contra a fé pública. Bons estudos para você. Se seu objetivo é passar na prova da OAB, basta estudar. Não há segredo. Seu concorrente é você mesmo. Aliás, com estudo e dedicação, você chegará onde quiser. Passará na prova que desejar. Acredite nisso. Até a próxima.